Olá, bem-vindos. Este é mais um vídeo no canal Quem Tramou Gordinha, mas hoje com uma rubrica diferente. Aliás, é o primeiro capítulo deste Gente que Apetece. E vou apresentar-vos o Vítor Oliveira. E quem é o Vítor Oliveira? É um chato do caraças. É um chato, mas que tem coisas muito giras para nos contar. Ele começou por se apaixonar pelas medicinas alternativas e de repente achou que aquilo era tudo uma valente treta e agora quer ser enfermeiro. Como é que ele deu esta volta toda, eu não sei. Mas é isso que vamos ficar a saber já a seguir, nesta conversa de cerca de 1 hora, mais coisa, menos coisa. Eu gostava de vos dizer que a imagem está super escura, é um facto, mas isto foi a primeira abordagem, a primeira experiência. Eu quero agradecer imenso ao Vítor por se ter disponibilizado a ajudar-me a pôr em prática este formato, que é uma conversa com pessoas interessantes e que eu quero muito partilhar convosco. Olá, Vítor, tudo bem? Olá, tudo bem, Cláudia? Olha, a maneira como nós nos conhecemos foi muito engraçada, porque eu encontrei primeiro o teu canal, tu nem sequer sabias que eu existia, e depois, por qualquer motivo, tu encontraste-me. E é assim, o universo é assim. Eu acredito nestas coisas. Tu se calhar não acreditas que as pessoas têm que se encontrar. Porque Não, há uma pessoas... lei natural das coisas. Não, as pessoas, eu acho que as portas se abrem quando realmente... Como é que hei de colocar isto? As portas não se abrem porque elas são colocadas à tua frente. As portas abrem-se porque tu ativamente as abres. Portanto, eu poderia eventualmente ter-te ignorado, tu poderias me ter ignorado e continuávamos a nossa vida e nunca iríamos dar importância a este momento. Se bem que este momento não é assim tão importante quanto isso, porque o universo é um caos. Mas... Já chegaste ao YouTube há quantos anos? O meu vídeo mais antigo é de dia 2 de dezembro de 2014. Nessa altura, o meu canal era chamado Livre de Deus. Era muito direcionado a ateísmo. Adoro esse nome, Livre de Deus. Exatamente. Tanto que o meu primeiro vídeo foi um vídeo de eu a colocar a questão à escritora Alice Vieira sobre qual dos livros da Bíblia ou qual das histórias bíblicas é que eu iria primeiro contar ao meu filho. Isto porquê? Porque ela tinha escrito um livro com histórias bíblicas. Só que depois a questão é, as histórias que ela colocou no livro não correspondem àquilo que está na Bíblia, porque na Bíblia as histórias são muito mais violentas do que aquilo que colocam nos livros para crianças, não é? Por exemplo, a história da Arca de Noé. Nós pensamos na história da Arca de Noé como um evento muito giro e muito engraçado. Muito giro, sim. Pegaram... Metem-se lá as espécies todas e... Vem a água, não sei o quê, mas só que depois esquecemos que esse evento, a ter acontecido, que não aconteceu porque não existem provas geológicas, temos pena criacionistas, esse evento é macabro. É um evento extremamente macabro. Se pensarmos destrói se toda pensarmos em termos práticos, não é? Se Deus destrói mesmo, toda a humanidade, deixa 8 pessoas vivas, 6 ou 8. Ele tinha três filhas, não, deixa 8 pessoas vivas para fazer, mas no entanto, tipo, todo o resto da humanidade, e nós estamos a falar de velhos, novos, crianças, mulheres grávidas, que poderiam estar, morreu tudo, mas tipo, é bonito contar a história porque tinha uma arca com muitos animais lá dentro, e essa é a parte que contam às crianças. A história de Jefté, que é muito a história a mim começa também. logo a fazer confusão a partir do momento em que só há um homem e uma mulher, depois têm pelo menos 2 filhos, um mata o outro e uma e um mata o outro, e aquilo é esquisito porque, espera lá, e os outros como é que apareceram? Teve que haver ali alguma promiscuidade, não é? Até porque depois na Bíblia, quando tu lês, vês que Caim, quando matou Abel, foge ou é expulso e depois ele sai do pé dos seus pais, encontra uma cidade e casa-se com uma mulher. Ora, espera aí. Espera, exato. Então, mas não havia só uma. Mas não havia só... Era uma família. Que era a mãe. Quer dizer... Tu pegas em temas bastante polémicos. Não, eu pego em temas bastante polémicos e a religião é bastante polémica por causa destas merdas.
Eu vou-te mostrar aqui isto foi uma coisa que eu apanhei na Praça São João Batista, em que eles afirmam aqui que curam a depressão em 3 minutos. Espetáculo. A depressão em 3 minutos. Isto faz parte da IURD. Boa. Isto faz parte da IURD. Ora, nós temos e depois vem aqui então os testemunhos muito valiosos das pessoas que estão na IURD. Essas imagens nem sequer vêm de um banco de imagens? Não, são casos reais. Não, são casos reais. Aqui nesta questão, pegam em algo que realmente aflige as pessoas, a depressão, e depois, como solução para a depressão, vendem a religião. Epá, isto não faz sentido. Não faz sentido porque, ponto 1, a depressão não passa porque tu não aceitaste a Deus Nosso Senhor. A depressão acontece por fatores biológicos e por fatores emocionais. Não é por não aceitares um amigo imaginário. É esta merda que me revolta e é esta merda que me faz a criar conteúdo. Portanto, tivemos o livro de Deus. Sim. Tu nessa altura já tinhas começado a tua atividade nas ciências alternativas. Eu chamo de ciências, mas não é medicina alternativa? Será assim? Perdoa-me a minha ignorância. Mas quando começaste no YouTube com o livro de Deus, já estavas interessado por essa área? Não, o meu ceticismo quando caiu em cima de tudo. Eu comecei a colocar tudo em causa, fosse as minhas crenças em Deus, fosse as minhas crenças pessoais em algo, no método terapêutico, fosse as minhas crenças pessoais em relação a pequenas coisas da vida. Então quer dizer, a criação do canal foi uma espécie de exorcismo disso tudo, não é? Sai, demónio! Os primeiros vídeos do meu canal são bastante ácidos, são bastante violentos, Aliás, eu só não apaguei o conteúdo para me lembrar que eu tenho que ser ponderado antes de fazer as minhas críticas. Isto, cá está. Mas porquê? Porquê? Diz-me, porquê é que achas que tens de ser ponderado? Por causa da opinião dos outros? Não, porque então, reagir em quente não te faz pensar da forma mais correta. Então estás a ser crítica em relação à tua própria postura nesses vídeos. Achas que não estiveste no teu melhor? Não estive no meu melhor. Não estive no meu melhor, porque depois a forma como tu comunicas algo vai influenciar a pessoa que está do outro lado. Eu, a partir do momento em que comecei a criar um conteúdo muito mais ameno e direcionado para outras questões, eu comecei a receber ponto 1, só começando aqui, quando eu retirei o nome Livre de Deus e criei então a Liga do Chapéu de Alumínio, que agora reduzi para Chapéu de Alumínio, só. Então atenção, isto é tudo o mesmo canal. É tudo o mesmo canal. É tudo o mesmo canal, só que fui mudando o nome. Mudei o nome, eu retirei o nome Livre de Deus porque a partir desse momento eu já estava a meter o pé em cima da figura divina e as pessoas às quais eu queria chegar não vinham ou vinham já preparadas para me atacar e não estavam prontas para ouvir. Ou seja, e eu entendi, isto foi um processo de anos e foi um processo de tentativa e erro e foi daí eu estar a dizer que a forma como se transmite conhecimento ou como se transmite a opinião no YouTube tem que ser ponderada. Mas quer dizer, tu quando crias o canal já te tinhas zangado, por assim dizer, estavas ainda algo irado, né? Irado, saía-te assim tudo, coisa, mas tens vindo a evoluir ao ponto de conseguires transmitir a tua mensagem de uma forma moderada. Não quer dizer que não tenhas as tuas... mas consegues trabalhar isso, tipo, se calhar hoje não é um bom dia para gravar um vídeo. Se calhar hoje, espera por amanhã. Amanhã se calhar estamos melhor. Tenho alguma moderação na forma como crio conteúdo. E diz uma coisa, esses vídeos iniciais ainda estão no teu canal? Ainda se encontram no teu canal? Estão. Eu apaguei alguns que realmente não faziam qualquer género de sentido e apaguei alguns que, do outro lado, as pessoas não entenderam a minha mensagem. Tenho pessoas que me seguem desde o início e são bastante ativas e inclusive encontrei amigos dentro do YouTube
a maior parte deles no Brasil. Diz uma coisa, porquê chapéu de alumínio? Chapéu de alumínio encontra-se presente na cultura popular. Podes-te lembrar de o ver nos fecheiros secretos. A ideia por trás do chapéu de alumínio é que se tu colocas um chapéu de alumínio na cabeça, outras pessoas não te conseguem ler os pensamentos. Pois que eu não sabia disso. Porque cria um género de gaiola de Faraday e evita que os teus impulsos eletromagnéticos que acontecem no cérebro passem para fora e que o governo mundial consiga ler os teus pensamentos ou então os extraterrestres. Sabes que eu adoro essa teoria? Adoro, é louca, adoro. Isto começou com um senhor, ele criou uma história em que o personagem principal fica cativo numa ilha onde as pessoas conseguiam ler a mente das outras pessoas. E existia um governo que lia as mentes das pessoas. Então ele, para se proteger, pega num lençol de alumínio, coloca-o por cima do seu corpo e consegue sair, porque assim não liam os seus pensamentos, e ele consegue sair da cidade. E pronto, essa ideia ficou permeada na cultura popular da altura, e alguns cheios dentro da comunidade assim, do sci-fi e cenas assim, e foi crescendo e tipo, ainda hoje se encontra na cultura popular a ideia de que se colocares... Sabes que isso é engraçado, porque a lógica da cientologia, daquela maquineta chamada emitter, penso eu que é e-meter, que as pessoas seguram numa maquineta e eles leem-lhes os pensamentos, isso é maravilhoso. Sabes que Pseudociência. tu vais adorar isto, Eu fui, penso que 2 consultas agora dá-me tempo para eu pensar porque eu já me esqueci do nome daquilo, de medicina quântica. Vais adorar isto. Medicina quântica. Eu cheguei lá. Deixa-me adivinhar. Colocaram-te uns elétrodos aqui, outros nos pés e depois 2 elétrodos na testa. Talvez. Certo. Talvez sim. Não pronto. E depois ligaram uma maquininha. Sim. Fizeram também uma leitura através da planta dos pés. O colesterol e tudo, e o fígado e aquilo tudo. E depois mandaram-me para uma salinha. Eu cheguei dentro da sala com o senhor doutor, que eu acho que ele deve ser tão doutor como eu. Menos, talvez, mas pronto, continua. E lá está, ele pediu-me para segurar naquilo que eu hoje identifico como emitter, porque tenho visto coisas sobre cientologia. Também me fascina exatamente pelo mesmo motivo que se calhar te fascina a ti, não é? Pela palhaçada que aquilo é. Eu agarro-me àquilo e o senhor começa a dizer: pois você tem muita dificuldade em dormir. Meu amigo, quem é que hoje não tem dificuldade em dormir? Andamos todos estressados e, enfim. Enfim, começou com uma série de lugares comuns que me impressionaram na altura. Uau! Senti-me despida. Só o facto de tocar na máquina, senti-me despida. Ele a dizer que eu era uma pessoa muito cerebral e não sei o quê. Acho que hoje em dia se calhar somos todos, enfim, não sei. Estávamos pelo senso comum. E depois ele disse para eu ficar ali sossegadinha durante não sei quantos segundos. Aquilo começou a estremecer mais. Desligou, passaram uns minutos e disse: daqui a 15 dias voltamos a ver-nos. E eu: então, mas é só isto? Então, mas eu vou sentir diferenças? Vai sentir gradualmente, vai sentir diferença. E de facto... Sentiste? Qual é que foi a diferença na tua carteira? Cerca de 80 euros. E ainda me conseguiu vender uma água suja, que parecia xixi, que era para aquela coisa que eles inventam sempre, que é para limpar o organismo. Fazer o detox. Exatamente, o detox. Ainda me namorei um bocado pelo médico, porque naquela altura aquilo é bom para engatar tipas, sabes? Porque tu pegas naquilo e o tipo que está ao pé de ti começa a dizer coisas extraordinárias sobre ti. E tu pensas: este homem conhece-me tão bem. Ou esta mulher conhece-me tão bem. Ovulaste, foi? Um bocadinho. Começaste a ovular. Eu confesso que umidifiquei um pouco, até. E sucede que eu tive um fraquinho pelo senhor doutor. Senhor doutor. Se calhar por isso é que ainda lá fui a segunda vez, não sei. Depois percebi que estava a ser enganada, que aquilo não ia a lado nenhum, que o doutor também não queria nada comigo. E
Não, mas confesso que da primeira vez, isto é verdade, a parte do umificar estou a exagerar, mas, e depois lá está, eu estava especialmente carente nessa altura, o que são alturas perfeitas para apanhar as pessoas, não é? Sim, 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 sim. E no momento de alguma carência, ele veio-me com esta conversa e eu, uau! A minha sorte é que eu não tinha dinheiro para continuar a ir lá, porque se calhar continuava a ir para sentir aquele, estás a ver, aquele som vulvar. Mas tu tens conhecimento dessa técnica? Eu tenho porque eu já, tal e qual como referiste, eu antes de ser cético e besta com tudo e com todos, eu pronto, estava dentro das terapias alternativas, tirei um curso de shiatsu. Diz-me uma coisa, tu começaste este processo de experimentação nessas técnicas com que idade? E porquê já agora? Olha, porque fui trabalhar para a Inglaterra num navio e o pessoal começou-se a queixar com dores de costas. E eu estava nesse momento com uma senhora, tínhamos uma relação apaixonada. Ai, a maneira como tu fizeste isso num navio com uma senhora foi esquisito. Porque eu tinha fome e ela trabalhava na cozinha e ela e dentro de um navio, naquelas situações, come-se muito a mal, então tipo Tudo o que vem à rede é peixe, pronto, basicamente, não é? comia a comida e comia a cozinheira. Ok. Então pronto, avançando. E comias a cozinheira na cozinha? É Por melhor, acaso, isso então, nunca aconteceu. Mas basicamente foi. Então E ela tinhas que idade? queixava-se. Tinhas que idade? Eu fui para a Inglaterra com os meus 23 anos, pai. E ainda Então, estavas à procura da tua vocação e essas coisas todas? Era uma fase também de alguma fragilidade? Ou nunca tiveste isso? Nem sabes do que é que eu estou a falar? não, sabes que é assim. Sempre me senti perdido no mundo. Isso é verdade. Mas praticamente desde o início da minha consciência enquanto ser. Mas acho que isso é uma coisa que acompanha todas as pessoas desde o início até ao fim das suas vidas, seja em maior ou em menor grau. Infelizmente as pessoas inteligentes sofrem muito desse mal. Não Por isso eu às vezes gostava de ser um bocadinho menos, que era para... Acho que as pessoas menos inteligentes são mais felizes. Eu acredito não é? mesmo nisso. Acredito. Não levantam tantas questões, não pensam tanto. Não têm Limitam-se. problemas a dormir, por exemplo. Né? Mas pronto, e depois basicamente foi, ela queixava-se de dores de costas e eu comecei a fazer massagens às costas. Também Mas com alguma noção? Ou sem era aquela coisa... noção, só Era mesmo aquela coisa meter mais a de... mão Exatamente. Era aí que eu queria chegar. e ela sentia-se aliviada e Com certeza. chegou a um ponto em que ela me começou a recomendar a outras pessoas. E cheguei a um ponto em que, epá, tipo, não havia semana que não me aparecessem 2 ou 3 marmanjos a dizer: olha, dá-me aqui um jeito às costas, tu tens jeito para isto. E entretanto, no meio dessa coisa toda, veio uma amiga em comum, eu fiz-lhe a massagem e ela disse assim: tens umas mãos perfeitas para fazer shiatsu. Eu fiquei assim: shiatsu, o que é shiatsu? Uma massagem japonesa, não sei o que, não sei o que mais. Epá, aquilo ficou-me na cabeça. Tanto que depois, passado 2 anos desse momento, vim para Lisboa, comecei a trabalhar ali no Great American Disaster, mas nunca me saiu da cabeça que tinha que tirar um curso de shiatsu. Então, eventualmente, a minha namorada na altura estava a tirar um curso de massagens também, entrou para um curso de naturopatia e eu então, para acompanhar, de certa forma, lia o material que ela tinha, via o que é que ela estava a fazer, via o que é que ela estava a dar, comecei a apaixonar-me pelo shiatsu, pela medicina tradicional chinesa, e lá fui eu fazer um curso de shiatsu e aprender medicina tradicional Diz-me chinesa. só uma coisa, o shiatsu não é aquela coisa das energias da mão, não, nem sequer tocar, é aquela Não, coisa assim. isso é Reiki. Reiki, Isso é Reiki. E já nessa altura eu pensava que Reiki era estúpido. eu acho que é estúpido. Porque fazes um fim de semana e virares super guerreiro e andares ali a mandar Kamehamehas
pessoas. Pá, Exato. não funciona assim. Peço imensas desculpas. Olha, eu tenho que te contar uma. Desculpa, às vezes também partilhar algumas histórias. Eu andava e ainda ando numa inquietação, na minha busca interior, o que é que ando aqui a fazer, quem sou, para onde vou, de onde venho, whatever. E então aqui ao pé da minha casa há um sítio onde faziam yoga e não sei o quê. Mas resolvi entrar. Basicamente eu acho que precisava era de conversar um bocadinho, estás a ver? Eu entrei, não é? Entrei, a senhora muito simpática mandou-me sentar, do género. Temos aqui uma cliente, vou fazer de contas que estou super interessada no que ela tem para me dizer e nas inquietações dela. Senta-te lá e vamos conversar. E, entretanto, eu perguntei-lhe o que é que se fazia ali. E então ela falou-me numa coisa que era, entre as várias atividades que faziam, disse, nós também temos o animal de poder, a leitura do animal de poder. O animal de poder, isso já agrada-me, o animal agrada-me. Adoro animais, portanto. Então isso é o quê? Em que medida pode ajudar? E ela disse que é descobrir o nosso animal que está cá dentro, Interior. não é? Interior, que nos pode proteger, defender de situação, whatever. E eu, que até devia estar cheia de dinheiro, não estava, se calhar estava era desesperada e ia precisar de alguém com quem conversar. Lá fui eu. Deitou-me, pôs umas velinhas e tal, e de repente começa a andar à minha volta, eu estava deitadinha, uma mantinha e tal, e ela começa a andar à minha volta com um batuque, um tamborinho. Sim, é tipo xamãs. Exato, ela é uma leitura xamânica, uma leitura da aura xamânica. Exatamente. Oh, Deus. E eu sou gozona, já temos de perceber, e eu não conseguia de maneira nenhuma desligar, ela estava-me a mandar fazer uma viagem interior, vê o mar, vê o céu, vê isto, vê aquilo, vai entrar numa gruta, e não sei o que, ela continuava com o tamborim, e a dada altura o tambor começa assim meio descompassado, e eu penso cá para os meus, eu deitada, eu penso assim, ela deve estar cansada, isto o braço já lhe deve estar a doer, porque isto já está a bater fora de compasso completamente. Pronto, depois chega no fim, depois daquela saga toda, vai ver, e não sei o quê, entra na gruta e tal, e não sei o quê, e eu a pensar, pronto, ela vai revelar qual é o meu animal de poder. E no fim, ela pergunta-me, então, e o que vê? Depois da gruta eu pensei, eu tenho que ver alguma coisa. Eu comecei a entrar em desespero, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que lhe dizer alguma coisa, porque se eu não lhe disser, eu sou uma freak. Que animal vê? E eu, que sou uma gozona do caraças, vi uma coisa com umas sobrancelhas brancas muito intensas, muito fortes. E eu disse, olha, não sei o nome do animal, mas pareceu-me o Álvaro Cunhal. Sabe, as sobrancelhas, era um bicho assim parecido, sabe, com umas sobrancelhas a Álvaro Cunhal. E ela, mas eu não estou a ver que bicho é esse. Mas olha que era, tinha assim um focinho afunilado. Então, que bicho era? Era um guaxinim ou guaxinim? Guaxinim. Olha, eu vou pensar que era um macaco capuchinho. Olha, até estive aqui a pesquisar para ver se realmente era isto era um mesmo. guaxinim. E eu disse assim, depois tivemos ali as duas um bocadinho, pensámos que bicho era, chegámos à conclusão, guaxinim, e eu disse-lhe, então, o que é que esse animal quer dizer? E ela, pode ir pesquisar no Google. Fui ler, há pouquíssima informação sobre o guaxinim, como animal de poder, há mais o cão, o gato, o periquito, o guaxinim, e com uma certa parecença com o Álvaro Cunhal, então... eu acho que eu vi esse bicho, porque eu fiquei desesperada. Eu tinha que dar uma resposta, e como sou uma gozona, veio-me aquela imagem do guaxinim, pronto. E depois... aliás, nem te veio a imagem do guaxinim, veio-te a imagem do Álvaro Cunhal. Foi. E depois, ela já no finzinho disse assim, olha, mas sabe que você estava muito... Ela não disse suja, mas não sei como é que se diz quando a pessoa está carregada. Está muito carregada. Sim, carregada. Sente-se que a sua energia está muito... whatever, não me lembro. Sabe que até o tambor começou a sair fora do compasso. E eu percebi que tinha sido enganada, paguei-lhe 40 euros para ver o Álvaro Cunhal. Ouve. Quando eu só queria alguém para conversar. Quando precisares de conversar, paga-me um café. Ok. Fica mais barato.
Tá? Eu sou capaz de meter também um whisky na conta. Porque isto merecia agora um whiskyzinho. Mas a cena é, tipo, faz sentido um guaxinim, porque o guaxinim é o animal do caos, não é? O guaxinim é o animal que vai esgravatar. Então não é? Não sei, eu não tenho qualquer conhecimento sobre O guaxinim, a vida de um guaxinim. O guaxinim é a imagem de marca da Igreja da Treta. Deixa-me cá procurar. Igreja da Treta. Oi, peraí. Estás a ver? Eu gosto da treta. O caos é tudo para mim. Olha, um guaxinim tão bonito. Tão bonito. A dizer que gosta da treta e do caos. Pronto. Olha, mas eu ainda não percebi qual é a religião. Desculpa, a minha ignorância. É uma religião fictícia. É só, ok. Tipo, é a religião da treta. Eu adoro os dentinhos baixos. Não é? Depois é o guaxinim, aquele animal que faz merda à torta e direito. Ele vai aos caixotes de lixo procurar comida e espalha tudo. Tipo, é que é um animal mesmo gosta de treta, de caos. Então faz todo o sentido. Afinal, Sim, pagaste 40 euros, mas pronto, aprendeste qualquer coisinha agora. Mas só agora é que fiquei a saber isso, não é? Porque eu tenho poderes, eu consigo revelar aquilo que as outras pessoas não revelam, estás a entender? Pronto, são 40 euros, muito obrigado. Ok. Estávamos a falar então do teu início no shiatsu, foi isso? Shiatsu, sim. E porque a tua namorada também estava, na altura, a tirar... Nas alternativas, sim. Nas alternativas, ok. E tu quando começaste, eu já reparei que tu és uma pessoa és um entusiasta por natureza, nota-se. Também quando não gostas, mas quando gostas. És assim de extremos, não é? Sim. Portanto, apaixonaste. Sim, bastante. Porque o sistema filosófico por trás da medicina tradicional chinesa e por trás do shiatsu é lindíssimo. Não tem a ideia do yin e do yang, depois dos 5 movimentos, a forma como os 5 movimentos interagem entre si para criar a ordem no meio do caos, a forma como uns se transformam noutros, como se nutrem e como se agridem. É uma história lindíssima. Não passa de histórias, mas é uma história lindíssima. E depois a cena de estares a ajudar alguém através do teu trabalho, isso também é gratificante, claro. Exatamente, é recompensador. Ainda hoje em dia, quando alguém me vem pedir massagens, especialmente no meu local de trabalho, Vitor, dá aqui um jeitinho às costas. Eu fico feliz por estar a conseguir contribuir para o bem-estar daquela pessoa, não é? O facto de tu ficares, digamos que zangado com essa... Não fez com que, por exemplo, neste momento, se te pedirem uma massagem, tu fazes. Eu faço-te uma massagem e ao fazer a massagem vou estar a manipular os tecidos, os teus tecidos e a tua estrutura muscular e óssea, de forma a aliviar-te dessa dor. Outra coisa é eu dizer que estou a manobrar a porcaria dos meridianos de energia e que a energia está muito estagnada e que daí resulta aquele durão que é aquela contratura. A fibrose, essas coisas. É resultado da estagnação do chi e que a minha massagem vai fazer com que, imaginando que aquilo é uma represa, eu vou destruir a represa com a minha energia. Pô, caralho, não. Tiveste uma má postura, por exemplo, dormiste mal, isso sim é racional. Isso é racional. Ou seja, eu consigo dar uma massagem de shiatsu hoje, mas desconstruindo tudo o que te tentaram impingir. Toda aquela filosofia, como eles representam o cosmos, ou como eles entendem o cosmos, não faz qualquer género de sentido aos olhos da realidade. Pronto. As afirmações que eles fazem não são suportadas através das evidências que nós... Mas diz-me uma coisa, desde o início tu torcias o nariz a esse... Torcia o nariz a muita coisa. Por exemplo, cromoterapia, a cura através da cor. Deixava-me assim, tipo... Quer dizer, eu sei que a cor influencia o mood das pessoas, mas daí a curar um cancro... desculpa lá. O Reiki
sempre me meteu impressão. A cena das taças tibetanas, a massagem com taças tibetanas, eu percebia que o mecanismo daquilo era exatamente o estares lá e estares a relaxar, a ouvir a música ou a sentir as vibrações, ou seja, não era... Eu era estúpido, mas não era tanto. Quer dizer, e depois havia pequenas coisas que... havia algumas dissonâncias, porque a cena é, nas terapias alternativas tudo vale. As pessoas que gostam das terapias alternativas estão-se a cagar. Elas vão a uma massagem de shiatsu e fazem a medicina tradicional chinesa, depois vão à Ayurveda e gostam da medicina tradicional indiana, depois vão à tailandesa, depois vão... Basicamente comem tudo. Comem tudo e não entendem o que é que estão a consumir. E eu, como estava dentro da medicina tradicional chinesa, comecei a ver que sistemas energéticos é que, para além daqueles existentes na medicina tradicional chinesa, existiam. Então comecei a ver o sistema energético da medicina tradicional indiana, a Ayurveda, mais de 5.000 anos de experiência, e se formos aqui então pelo campo da experiência e pelo campo da antiguidade, não existe medicina mais antiga do que a Ayurveda. O sistema energético deles é muito diferente do chinês. Muito embora tenham os mesmos conceitos, as mesmas ideias com nomes diferentes, aquilo funciona mais ou menos da mesma forma. A tailandesa também, a japonesa também, mas cada um trabalha de uma maneira diferente. Ora, se houvesse uma verdade, onde é que eu quero chegar com isto? Tu pegas em todo o conhecimento do mundo. Pegas na medicina tradicional chinesa, na medicina ayurvédica, na medicina tailandesa e fazes desaparecer isso completamente da face do mundo, e a medicina convencional também. Fazes desaparecer tudo isso da face do mundo. A única coisa que iria aparecer exatamente igual, ou através dos mesmos princípios, depois disso, seria a medicina convencional. Porque a medicina tradicional chinesa iria desaparecer por completo, ninguém mais se iria lembrar daquele conhecimento. É que eles aceitam tudo. Eles, por ser tradicional, pelo apelo à tradição, pelo apelo à antiguidade, eles aceitam tudo. Eles não colocam em questão as suas próprias crenças, a sua própria realidade. Mas espera, mas neste momento estás a falar de quem? Estás a falar de quem consome ou de quem... Tanto de quem consome como de quem promove. promove. Essas pessoas que promovem essas medicinas acreditam piamente? Eu acredito que existem pessoas que não acreditam, mas acredito também que existem pessoas que não acreditam que o continuam a fazer porque não têm alternativa. Imagina que não podes ser, porque a Igreja Católica é muito machista, mas imagina que és um padre. És um padre. E depois, durante o teu processo de vida, durante a tua forma de vivenciar o mundo e de compreender a realidade, tu chegas a um ponto e dizes: Deus não existe, sou ateu. E agora? Perdes o teu ganha-pão. Tu tens que entender que muita gente investiu muitas horas e investiu muito dinheiro e investiu muito da sua vida para fazer aqueles cursos. E não têm noção do esforço que eu fiz para destruir todas as minhas crenças que eu possuía. Foi um processo de anos, e ainda não consegui desconstruir tudo, mas foi um processo de anos a colocar de parte crenças para as quais eu não tinha forma de saber se eram reais ou não, ou que se revelaram ser falsas. É o mesmo, da mesma forma como, imagina, estás apaixonada por uma pessoa, a pessoa está apaixonada por ti, a partir do momento em que essa pessoa te diz, olha, acabou tudo, vai-te custar a aceitar aquela realidade. Porque houve ali muito tempo investido, houve muita emoção investida, houve uma perspectiva de futuro, e tudo isso que aconteceu acabou por ser frustrado. Todas as ideias que tu tinhas acabaram por seguir. Mas tu mesmo assim tiveste coragem para deixar tudo isso. Tem a ver com o teu feitio também, não é? Tem a ver com a tua personalidade. Não conseguia viver. Porque a partir do momento em que te apaixonaste, quando o amor acabou,
acabou. Não conseguia viver comigo mesmo a ser francamente falso para com outras pessoas. Eu É, perdi clientes, eu ganhava bem, não, eu fazia shiatsu profissional, ainda hoje faço shiatsu profissional, mas já não, esta cena da massagem, quando eu digo em shiatsu, as pessoas associam a algo que eu não quero, seja a medicina tradicional chinesa, seja a prostituição, porque sim, já tive gajos a ligarem-me a perguntar se eu fazia serviços de prostituição, ou então se, faz mas a descompressão, faz a descompressão. a tal descompressão, Uhum. mas é sem óleos, mas eu gosto tanto de sentir as mãos nos meus glúteos com óleo a escorregar e não Isso sei. foi dito assim? Isso foi dito assim? Yeah. Não assim, Ok. exagerar um bocadinho, mas a ideia foi esta. Ok. Ou então, tipo, ligarem para mim e depois perguntarem se era só eu massagista, se eu não tinha massagistas senhoras, minhas colegas. Eu fiquei tipo, já entendi o que é que o senhor quer. Pois é curioso que umas formações levam às outras, não é? Essas Sim, coisas estás sempre a aprender yeah. ah, e tu trabalhaste, eu não quero saber os sítios em si, porque também não interessa, mas o que é que tu chegaste a fazer durante quantos anos? Em termos de medicinas alternativas, o que é que tu Ai, fizeste? eu cingi-me única e simplesmente ao shiatsu e aí tive uma clínica de massagens, um centro de massagens e terapias complementares, na altura. Mas aqui Não, aqui na margem sul? aqui na margem sul, sim. Será que eu conheci? Diz-me lá o nome. Delicate Touch, em Santa Marta do Pinhal. E esse centro, esteve aberto até quando? Esse centro esteve aberto até ao ano de 2012, que foi quando houve a crise em Portugal, não foi? Uhum. Pronto, nós fomos atingidos, imensamente atingidos pela crise, tivemos dezenas de clientes a sair de Portugal e a ir trabalhar no estrangeiro, e aí então fechámos. Digamos que fechou porque houve a crise, mas tu por dentro já estavas em crise. A tua cabeça já estava a questionar uma série de coisas. Sim, nessa altura Portanto, já no estava. fundo, é um mal que vem por bem, será? Nessa altura já estava em crise de fé, por assim dizer. Já estava em crise de fé. Cá está. Se tivesse continuado, talvez eu tivesse permanecido lá com ela a dar-lhe apoio, por assim dizer. Porque pronto, era o trabalho dela, mas eu deixaria de recomendar as coisas como recomendava e portanto, não. Cá está, era aquela coisa. Eu iria continuar a trabalhar na área. Então, de alguma forma, De alguma forma, sim. De alguma o forma. o universo deu aquele empurrãozinho. Eu brinco muito com estas coisas do universo. Brinco, mas até que acredito, porque as coisas não acontecem por acaso. Então eu chamo-lhe universo, podia chamar-lhe Benjamin. Quem é o Benjamin? É o gatinho que está aqui. Está aqui, está à espera para se poder deitar em cima de mim e fazer aquelas coisas que ele faz comigo e eu com ele. E é uma Eu não quero saber o que é que tu fazes com o teu gato. Não, Eu não mas, quero saber o que tu fazes com o teu gato. diz-me uma coisa, muito sinceramente. Tu foste pai, certo? Sim, sim. Tu já me disseste, é uma menina? Não, é um É um menino. menino. Um menino. Ok, tem que idade? O meu filho tem agora 6 anos e qualquer coisa. Ok. Sendo pai, se a crise não tivesse entrado derrompante em Portugal nessa altura, o negócio corria bem, vamos supor. Está bem que as tuas questões existenciais já andavam para aí, mas tu és um homem que naturalmente levanta questões existenciais. Se a crise não tivesse acontecido, tu não achas que ainda lá estavas ativamente? Ou não? É contra a tua natureza, não eras capaz. Eu possivelmente, Tenta fazer esse iria, exercício. possivelmente iria entrar em conflito. Eu acho que não ia aguentar. Comecei a ler acerca de física, comecei a ler acerca de química, comecei a ler acerca de... Mas tipo, nada de
cena bruta. Tipo, basicamente, pegar em livros da área e ler em relação às coisas que estavam a ser escritas em relação à mesma. Carl Sagan... te limitas a falar mal porque sim, tu de facto vais à procura de respostas. Para já, tu nota-se, para além de seres uma pessoa inflamada, naturalmente inflamada, adoras aprender. Sim. E sou bastante crítico na altura de aprender também. Mas neste caso tiveste de desaprender de alguma forma, não é? De desapegar, não é? Neste caso tive que me desapegar mesmo. Era aquela coisa que nós estávamos a falar. Era, tipo, havia ali uma relação, uma paixão que deixou de existir e eu encontrei-me desamparado e agarrado apenas àquilo que, pronto, tinha na altura, que era exatamente a minha dúvida. E a minha dúvida fez com que esse castelo de areia se dissipasse e se destruísse. Pronto. Há aqui uma guerra de poderes e de vontades políticas a ser combatida. Não é a luta pela razão. Porque nós, através da razão, nós não vamos chegar lá. Porque, de facto, a medicina tradicional chinesa e a homeopatia não têm a razão do seu lado. Eu estou a excluir a osteopatia porque a osteopatia até tem alguma razão, mas não tem toda. Mas pronto. Quando terapias com qualquer género de validade científica ou com qualquer género de provas a seu favor são colocadas dentro do mercado de trabalho como sendo viáveis e estão a abrir, e universidades estão a abrir cursos de medicina tradicional chinesa, isso significa que a nível político eles estão a ganhar. Há razão. Atenção, eles não estão a ganhar contra as vozes críticas, eles estão a ganhar à razão. A irracionalidade está a instalar-se nas universidades portuguesas. Ou seja, basicamente vai estar a colocar as terapias alternativas no Sistema Nacional de Saúde, vai estar a gastar dinheiro para uma coisa ficar a render menos, para ficar menos eficiente. Se a ideia é tornar o Serviço Nacional de Saúde é humanizar o Serviço Nacional de Saúde, então o que nós precisamos é de mais profissionais formados. Mas nas áreas da ciência médica. Daquilo que é exato. Nós não precisamos de xamãs, nós não precisamos de bruxos, nós não precisamos de pessoas que vão colocar a mão em cima da cabeça das pessoas e dizer que está tudo bem. A inclusão do exorcismo na medicina, na psiquiatria, era válida porque... Exato. Né? Porque os demónios estão lá e aquilo poderia ajudar alguns deles. Pronto. E por que não? Porquê ficar na saúde? Porquê que não se colocam médiums e bruxos a trabalhar para a PSP para resolver os crimes? Para encontrarem a média, por exemplo. Não, é verdade. Estás a entender? Ou seja, tipo, faz sentido. Ok, fala-me desse manifesto. Andamos aqui à volta e ainda não falamos. Este manifesto foi proposto pelo Armando. Armando, deixa-me dar-te o nome dele completo. É médico? Armando Sá Brito. Armando, ou é Brito Sá? Não, Armando Brito Sá. E ele colocou aquilo em cima da mesa. E eu, em mensagem privada, virei-me e disse: Armando, foda-se, pá, tu tiveste uma ideia excelente. Tu tens que avançar com a porcaria do manifesto. Eu não o posso fazer porque não tenho formação académica para suportar isso. Mas tu, enquanto médico, tens formação suficiente para ter uma palavra de autoridade. E ele disse: já estamos aqui a trabalhar a cena, não sei o quê, estou aqui a falar com pessoas. E eu disse: fala com o David Marçal, fala com este, fala com aquele, fala com o outro. Temos imensas pessoas, fala com a Concept, que é uma comunidade cética que existe já há alguns anos também. Fala com essa gente, vê o que é que consegues fazer. E foi criado o manifesto. Eu sou dos primeiros signatários e enviámos manifesto. E o que é que diz esse manifesto? Assim, para assuntos gerais. Esse manifesto diz que não faz qualquer género de sentido que as terapias alternativas sejam inclusas no Sistema Nacional de Saúde, porque é isso que eles querem.
É esse o passo que eles querem dar. É incluir a medicina tradicional chinesa, a osteopatia e a homeopatia no Serviço Nacional de Saúde para melhorar os cuidados. Pá, não melhora os cuidados, obrigado. Vocês acreditam que isso vai dar em alguma coisa mesmo? Sim. A cena é, a Ordem dos Médicos entrou em acordo com a Ordem dos Médicos Espanhola e o objetivo é agora iniciar uma luta contra as terapias alternativas. Espanha já começou essa luta. Aqui, a Ordem dos Médicos está a usar o pessoal que está já dentro do movimento cético para dar a cara por eles. Esse documento foi assinado neste ano, em fevereiro. Eu já o estive a ler. E quando o Pedro Choi diz que a Ordem dos Médicos quer as medicinas alternativas dentro do Sistema Nacional de Saúde, ele está a mentir. Porque a Ordem dos Médicos não quer as terapias alternativas dentro do Sistema Nacional de Saúde, porque já firmou um compromisso com Espanha para retirar exatamente as mesmas de circulação, entre aspas, ou pelo menos tipo fazer ver à população que as mesmas não funcionam. Portanto, o teu foco neste momento é entrar em enfermagem, então. Ok. E achas que é coisa para ser ainda este ano? A ver, vamos. A ver, vamos, porque é muita matéria de biologia e de geologia para meter na cabeça, mas estou focado. Gostaram deste primeiro episódio de Gente que Apetece? Gostaram? Bom, este é o Vítor Oliveira. Eu vou deixar aí de baixo os links para conhecerem o canal dele, para conhecerem os grupos em que ele intervém com o seu ceticismo. E em breve vamos ter um novo convidado ou uma nova convidada. E isto é giro, leva-me novamente aos tempos da rádio em que eu entrevistava pessoas tão especiais. Gente que apetece. E neste canal há gente que apetece. Muito, 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 muito. E a vida dá tantas voltas que o Vítor ainda ontem andava a fazer shiatsu e agora já anda a limpar rabos no hospital. É assim. A vida está sempre a andar à volta. Por isso é que ela é tão interessante. Ai, eu não vou acabar. Fiz agora uma fila amarela. Obrigada por assistirem. Obrigada pelo apoio. Obrigada pelos gostos. Obrigada pelos não gosto. E obrigada pelos comentários. E obrigada. Epá, esta palavra parece tão pequenina para aquilo que eu sinto, mas obrigado. Não me ocorre mais nenhuma. Obrigada. Tchau.